A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, todos os jovens que estão aqui, ou seja, todos nós. Mas eu acho que eu passei um pouco da idade e falo assim, mas para quem vai viver eternamente, irmão? Você está novo. Glória a Deus, dá glória a Deus. Em nome de Jesus, todos nós vamos viver eternamente, então somos todos novos, por mais que vocês venham pensar assim, mas eu já passei da idade, hoje a gente vai aprender muita coisa aqui. Amém? Então a primeira coisa que eu quero fazer é tirar vocês do lugar de vocês. Pode sair do lugar, vamos vir tudo pra frente. Vamos começar aqui a brincadeira. A gente vai juntar as cadeiras, fazer um círculo aqui. A brincadeira é o seguinte, eu tenho certeza que muita gente já conhece. É uma brincadeira que de repente foi usada no mundo aí para tantas outras coisas, assim, só para divertimento, mas hoje nós vamos aprender com essa brincadeira. Né? Quem já ouviu falar do detetive e assassino? Aquela brincadeira. Ninguém ouviu falar, mas eu vou explicar já. Mas essa brincadeira aqui na igreja nós não chama detetive e assassino, a gente chama de pastor e lobo e pele de ovelha. Então, cada um vai receber um papel. Aquele que pegar pastor vai ter que descobrir quem que é o lobo. E quem pegar o lobo vai ter que matar a ovelha. Mas como que mata a ovelha? Você tem que piscar discretamente para o seu irmão. E o seu irmão discretamente vai dizer, olha, morri, estou fora da brincadeira. Se o pastor deixar muitas ovelhas morrer, daí a gente vai fazer ele vir aqui na frente aqui e pedir perdão para a igreja. Porém, se o lobo tentar matar o pastor primeiro, aí o lobo vai vir pagar aqui. Agora, se tiver uma ovelha rebelde no meio que estiver matando os irmãos, também vai chamar aqui para estar orando. Porque às vezes tem umas ovelhas que matam os irmãos. Nessa brincadeira, às vezes a pessoa pisca e fala assim, mas você não era? Não era não. Mas era ovelha rebelde. Então, a gente vai aprender muito aqui nessa brincadeira, amém? Se o pastor desconfiar quem é o lobo e fizer errado, se o pastor pegar o lobo errado também, tá enrolado. Mas só da brincadeira, gente. É o pastor da brincadeira. Se o pastor encontrar o lobo, o que fala pro lobo? Fala, eu te repreendo. Fala, tá amarrado. Sai em nome de Jesus. Irmão, você pegando o lobo é o que interessa, amém? Amém? Agora o lobo sabe que ele tem pouco tempo na terra, hein? O lobo tem pouco tempo na terra, hein? 30 segundos pro lobo. Eita, nós! Mas aí se o lobo piscar, o pastor já paga. Quanto mais o tempo passa, mais o lobo se arrisca, né? 15 segundos. Eita, mano. 15, 14, 4, 3, 2, 1. Quem pegou o lobo? Já se manifestou? Amém. Então continua a brincadeira. Continua a brincadeira. Se morreu um, continua a brincadeira. Não fala nada. Não fala nada. Ela morreu. Olha, tem gente que morre por tabela, né? Às vezes o lobo matou do lado aqui, mas ele viu, ele morre junto. Solidário, é ovelha solidária isso aí. Vai junto. Ela foi também. Mas eu tô acreditando que o lobo tá matando, eu acho que o povo não tá vendo. Tá amarrado aqui, ó. Vamos lá. Eu vi que tava. Glória a Deus. Vamos fazer a segunda rodada. Então, gente, se não for para você direto, você não precisa morrer. Aí você só morre se for facultativo aí, né? Agora, tem hora que é pra você, assim, você sabe que o negócio você não tinha nem como desviar da piscada do irmão. Aí era você. Mas às vezes quando você vê piscando pro lado, assim, se você quiser, né? Se você tiver uma ovelhinha fraca, já debilitada, né? Não tiver
estiver se alimentando da palavra, aí você morre junto. Amém? Bom, só para saber, quantas pessoas já foram então? Eu já morri. 3, ó. Eu morri. Ó. 4. Agora o pastor tá numa situação perigosa, hein, pastor? Quem é o pastor aí? Pegou? Olha, os pastores estão muito bons essa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, eu tô falando. Glória a Deus. Amém? Me entregou, tá valendo, hein? Ela saiu do campo de batalha aí. André, no caso aí, se ela piscou assim, aí se for ovelha, já é papel? Já fala que é prova. Aí você já declara que foi arrebatado. E se for pastor? Se for pastor, você pega. Aí você fala, aí amarra, já amarra já, em nome de Jesus. Eu não queria saber que eu Acabou aqui. Pastor aí. Peguem as suas Bíblias. Mateus 7,15, por favor. Vamos lá. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Amém. Essa brincadeira ela é bem assim mesmo. Muitas vezes entra uma pessoa dentro da igreja e ela parece ser uma boa pessoa, externamente. Ela tem aparentemente boas obras, só que o coração dela de repente está voltado para alguma outra coisa. E ela vem disseminando aí morte dentro da igreja mesmo, para fazer divisão, para machucar as pessoas. E geralmente quando ela sai, geralmente ela leva várias pessoas feridas com ela. Talvez as pessoas nem sigam ela, mas as pessoas saem feridas da igreja, ou mesmo que fiquem feridas na igreja, né? E daí também nessa brincadeira, de repente você como ovelha, você não pode fazer nada, nessa brincadeira. Só que na nossa igreja, como em qualquer outra igreja que você tiver, você tem como fazer. Você tem como orar, você tem como estar ouvindo muitas vezes o que a pessoa diz e analisando o que ela está falando para você, se aquilo é bênção mesmo ou se não é bênção. Então, para a gente estar analisando, né? Lógico que, glória a Deus, a gente é uma igreja pequena assim, a gente tem um certo conhecimento de cada um, mas eu creio que a gente vai crescendo e com esse tempo vai vir cada vez mais pessoas que a gente não sabe de onde elas estão vindo e que a gente vem aprender com isso, né? Abre também em Jeremias 17:5. Amém? Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Amém. Por que eu trouxe essa palavra junto com essa palavra do lobo? É porque quando a gente cai na do lobo, é porque a gente está confiando no homem. Quando a gente cai no lobo, quando o lobo vem e fala na sua orelha e a gente dá ouvido, a gente está confiando mais no homem do que na palavra de Deus. Então, independente de quem seja, uma pessoa que te falar uma coisa que não é bênção, uma pessoa que te ensinar alguma coisa que não seja bênção, independente de quem seja, você vai entender que ela já deixou, começou a ser lobo ali, começou a ser uma ovelha rebelde, que seja, mas que ela venha falar, que cada um de nós venhamos a falar aquilo que é da Bíblia mesmo, que procede da Bíblia, não murmuração e não confiar realmente. A gente tem que saber em quem a gente está confiando. A gente não pode colocar nossa confiança simplesmente, porque é o pastor? Glória a Deus, era o pastor, mas vamos conhecer esse homem, saber a vida dele, a procedência dele também, para que você possa confiar nele. Não chegue confiando em qualquer pessoa que vem dizendo que é bom, que é bonito, que é barato, isso aí não dá certo. Amém? Então agora a gente vai fazer outra brincadeira. Eu quero saber quem quer começar.
O Vitão, quem dá mais um voto pro Vitão começar? Eu quero. Então, tem dois, então. Falta de um, levanta dois. Quem quer, Então, maior? Vitão, por favor, comparecer aqui no fundo. A brincadeira é a seguinte, eu vou contar uma história pro Vitão aqui. O Vitão vai se encarregar de contar a história para outra pessoa. E assim por diante. Só que eu não vou repetir a história e ele também não pode repetir a história. Eu vou contar uma vez para ele e ele vai passar. Vai chamar outra pessoa aqui e vai contar e assim por diante. Até todo mundo ficar sabendo da história. Daí depois a gente vai ver o que acontece. Amém? Não. O pastor vai contar a história. Eu vou contar a história. Uma palavra. Eu vou contar a história. É muito grande a história. Alguém contou alguma coisa? Alguém contou alguma coisa? Ai, por isso que eu não pode passar, não fica sabendo. Vem cá. Tenta de novo contar o que eu te contei. Vai lá, Uma mulher chamada, não sei o nome, esqueci, e contratou acho que é um cara do exército. Aí ele foi chamado para ser um esculpista. O que ele faz estátua, né? Aí depois entrou uma pessoa e roubou a estátua. Ai, glória a Deus. vamos ver a verdadeira história. Ai. A verdadeira história. Eu resumi a história, lógico que eu não li dois capítulos pro Vitão, né? Então a história começa aqui em Juízes 17 e vai mais ou menos até Juízes 18 e 17. São mais ou menos aí dois capítulos e meio. Conta assim a história que Mica levou esse levita e convidou ele para morar na casa dele e pediu para ele ser sacerdote e construir uma estátua, obra de escultura lá para ser ídolo. Daí no 18 aqui fala que veio um exército, né? Parou na porta e daí 5 deles entraram e roubaram o ídolo. Foi isso que eu contei para ele. A história que o Vitão contou, ele falou assim que um cara do exército tinha sido contratado como esculpista, né? E daí veio alguém e roubou a estátua. Então, glória a Deus. Então, olha, abre a Bíblia em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Primeira Coríntios 15, 33. Amém? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Amém. Essa brincadeira é para lembrar do famoso telefone sem fio, ou seja, me contaram que. E daí começa como que diz que crente não conta fofoca, né? Só comenta. Então, daí começam os comentários santos, abençoados, né? Sobre a vida de um irmão, ou do pastor mesmo, e tantos outros assuntos. Então, essas conversações corrompem os bons costumes. Então, se você pegar um irmão abençoado que de repente vem te contar, olha, eu fiquei sabendo do caso último da hora. Seu irmão vai orar. Vamos orar aqui, vamos orar, abraça ele e fala, vamos orar aqui. Isso aí não vai ser bênção na vida de ninguém, nem da igreja, nem na sua. Quem dá ouvido para esse tipo de conversa assim, costuma se machucar, levar nome exatamente de fofoqueiro, né? Porque não tem comentador, né? Nessa hora não tem comentador, a pessoa fofoqueira e tal. Então assim,
Toma cuidado com esse tipo de conversa. Em Provérbios 6, também, 16 até o 19. 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Essas 7 coisas Deus abomina, mas a última é a que aí Deus se ira mesmo. É incrível que aborrecer Deus não é aconselhável para ninguém. Então, Deus abomina a mentira, ou aquele que semeia contenda entre os irmãos. Porque às vezes você vai contar uma coisa que você acha que é bênção, só que daí o outro irmão não acha que é bênção, e daí o outro terceiro irmão acha que já é para brigar mesmo, partir para a carne. Então, esse tipo de conversação a gente tem que ir cortando mesmo. Esse é um problema que acontece em todas as igrejas, tá? Nenhuma igreja está livre desse tipo de coisa. Por quê? Porque quando a pessoa chega na igreja, ela tem hábitos do mundo. E muitos hábitos a gente leva na nossa vida por muito tempo até que Deus vem tratando. Então, com a ajuda de cada um, é lógico que não é para julgar ou não, não é para isso, mas você abraçar e falar assim: olha, essa vida que, do jeito que você está conversando não está errado, essas conversas não dão certo. Aí é onde você, isso chama exortar. Você pegar a pessoa e chamar para perto. Isso é exortar. Exortar não é empurrar a pessoa para longe. Muita gente pensa que exortar é dar chega para lá no nome, ó, cai na real, né? Não. É chamar o irmão para perto e falar: olha, você está com uma conversação que não é bênção, né? Deus não se agrada, né? Então, analise a sua vida e vamos orar. O negócio é orar, que acaba desses problemas. Então, eu trouxe essas 2 dinâmicas hoje exatamente para isso. Olha, cuidado com quem você confia, porque de repente você vai contar uma coisa da sua vida com uma pessoa e daí você não sabe que a pessoa tem a mania de comentar com outra pessoa. Daí você contou alguma coisa que era íntima assim tua, daí você confiou, daqui a pouco tá a igreja inteira sabendo, você entra na igreja assim, você não tem coragem de pisar na igreja, porque é uma coisa que era sua e daí de repente já agora é da igreja. Agora é da igreja. Então, cuidado com quem você confia, porque muitas pessoas, sem querer, como eu falei, de repente a pessoa não é um lobo, não vamos exagerar também. Às vezes a pessoa não é um lobo, mas é uma ovelha que a ovelha ali é meio rebelde. Né? Então a gente toma cuidado com esse tipo de pessoa, sempre a gente está se tratando. Então, cabe a nós lembrar que essas conversas, né, esse telefone sem fio, ela sempre chega diferente. Quando voltar ao assunto, tipo assim, os irmãos ali estavam conversando, quando vai ver, eles estavam brigando. Daí quando vai ver, eles estavam roubando, matando, eles desviaram e já estão fazendo culto satânico e, quer dizer, o negócio vai ter uma proporção assim, quando você vai ver, não era nada daquilo. Amém. Quem quer comentar o vídeo? É uma pessoa que está pedindo socorro, e ela foi bater numa porta que a pessoa não estava no espírito, não estava pronto para socorrer, né? E infelizmente ela não conseguiu. Glória a Deus. Bom, esse vídeo, como o próprio nome dele diz, né, me traga de volta a vida, me traga a vida. Às vezes a gente assiste ele, às vezes a gente, como se fala, passa nossas vidas e a gente leva desapercebido, né? Só que são vídeos como esse que tem levado vários jovens à morte, né? Porque a maioria dos jovens que estão fora aí, já com o culto de jovens, a maioria dos jovens que estão fora acaba se identificando e acaba vivenciando isso aí, porque essa evanescência mesmo se tornou um ídolo para vários jovens. Então, às vezes a pessoa olha um vídeo desse daí, entendeu? Está passando por um momento de depressão, algo assim, e por inspiração, por ela se inspirar nesse personagem, acaba assim não sabendo separar o que é real e o que é mentira. E acaba mesmo realmente cometendo suicídio. E o próprio vídeo já mostra diversas mensagens ocultas, né? Como dizem, eles foram adormecidos há 1000 anos, né? Então traga vida. Então, se você for prestar bem atenção na letra da música,
o próprio Apocalipse mesmo, ele fala do próprio diabo mesmo, né? Então, assim, às vezes a gente vê essas coisas, às vezes você está na roda de amigos, você vê essas coisas, aí pelo toque dos instrumentos, pela personagem, por tudo que está sendo vivenciado ali, você acaba se achando legal, porque você não entendeu o inglês. Às vezes os filhos nossos, às vezes amigos, primos, estão ouvindo essas músicas e você passa desapercebido, você faz de conta que não é problema seu, né? Você joga com o tapete do vizinho. Então, assim, eu acho que chegou a hora de a gente ver esses vídeos. Muitas vezes eu fico me deparando assim com... já vivi várias oportunidades de pessoas evangélicas religiosas, né? Eu não digo evangélicas, eu digo religiosas. De pessoas que às vezes você vai mostrar um vídeo desse para a pessoa acaba assim, endurecendo o coração e fala: irmão, o que é isso, irmão? Você passar isso aí para mim. Mas essa é a realidade lá fora. Se você não conhece a realidade lá fora, você não tem como você alcançar esses jovens. Então, assim, muitas vezes a gente acaba sendo tratado como careta, mas não é isso. Às vezes a gente tem que se aproximar um pouco mais da realidade do mundo para você resgatar essas vidas, porque é a mesma coisa de você falar de droga, entendeu? Para um viciado, sendo que você nunca usou droga. Aí às vezes você fala assim: não, irmão, isso aí não presta. Aí a pessoa te faz só uma pergunta: por que não presta? Aí você fica sem resposta. Então, ao invés de você resgatar essa vida, você acaba afastando ela ainda mais, porque você não tem base, não tem conhecimento. Assim também é da palavra de Deus, assim também é da igreja. Às vezes você vai aconselhar, como o André falou, você vai aconselhar o irmão, a pessoa te conta um fato da vida dela, um fato às vezes que está pesando para ela, e a pessoa às vezes está confiando em você. Às vezes a gente está passando por certas fases da vida, eu digo todos nós. Às vezes a gente quer ouvir uma palavra só: irmão, eu te amo, Jesus te ama, eu estou contigo. Aí às vezes a gente se omite. A gente faz de conta que aquele problema não é nosso, aquele problema é do vizinho. Eu digo para os irmãos que eu tenho passado uma certa fase assim, mais ou menos assim. E eu creio também que vários irmãos aqui devem ter passado fases assim, porque estamos vivendo esses momentos atribulados, estamos vivendo aí no fim dos tempos mesmo, onde o amor se esfriou. A gente tem visto assim, amor entre família mesmo se esfriando. A gente tem visto o amor entre os jovens se esfriando. Hoje a gente vê certos jovens, a gente mesmo, eu não digo só os jovens, a gente mesmo. Às vezes a gente trata uma mulher como um objeto, a gente trata um homem como um objeto. A gente às vezes trata nossos maridos, nossas esposas, como pessoas assim que não fazem parte das nossas vidas. Às vezes a gente trata o vizinho não só porque ele veste uma roupa que não se adequa aos nossos padrões. Mas eu pergunto para os irmãos: o que é bonito nesse mundo? Quem determina o que é bonito e o que é feio? Às vezes a gente olha para a gente mesmo e fala assim: eu sou feio. Às vezes a gente olha para a gente e fala: eu sou bonito. Mas quem determinou isso? Então eu digo para todos os irmãos: às vezes a gente vê esses vídeos, às vezes a gente se escandaliza ao ver esses vídeos. Fala: não, eu não entendo como é que as pessoas podem gostar disso. Mas eu acho que ao invés de a gente criticar, eu acho melhor a gente procurar discernimento, a gente procurar ver o que é isso, o que está afetando na vida dos jovens, e procurar saber qual a causa, qual a consequência que isso vai gerar na vida dos jovens. Hoje, você pode ver que aqui no Japão, os jovens têm vestido roupas a gente fala de rappers, né? Mas isso aí é um vazio que está dentro da gente. Isso é um vazio que a gente quer substituir. Às vezes foi falta do carinho do pai, às vezes falta do carinho da mãe. E a gente quer substituir isso com alguma coisa. Então a gente procura droga, procura um novo estilo de vida, procura roupas para poder se encaixar em meio à sociedade, porque a sociedade em si, ela tem criado um mito. E se a gente não comprar algo, a gente não vai se encaixar na sociedade. Se você não vestir algo, você não está apto a frequentar uma roda de amigos. Aí acontece a exclusão. E dentro da igreja, eu tenho visto muita exclusão.
E é por isso que eu tenho me entristecido, é por isso que eu tenho me chateado, eu tenho visto muita exclusão na igreja. Às vezes é porque o irmão não sabe ler direito, às vezes é porque o irmão não sabe orar direito, às vezes é porque você estava esperando muito de um irmão e ele não te deu. Mas eu digo a vocês, irmãos, que o nosso fortalecimento é Cristo. Glória a Deus. Eu digo a vocês que a gente não deve se fechar dentro do nosso mundinho da igreja. A gente não deve se fechar. Porque se a gente se fechar aqui dentro, se a gente for viver essas 1000 maravilhas que a gente está vivendo aqui dentro, eu vou para a glória, Jesus me ama. Se a gente for se fechar aqui dentro e lá fora, quem vai alcançar aquelas vidas? Eu digo a vocês, quem vai alcançar aquelas vidas? E se a gente se fechar aqui dentro dessa igreja, aqui dentro desse ministério, dentro de uma igreja, se você não procurar saber dos assuntos que estão acontecendo no mundo, como que você vai chegar numa pessoa e conversar com ela? Eu não digo para vocês frequentar o mesmo point dessas pessoas, eu não digo para vocês ir aonde eles vão. Muitos irmãos às vezes até falavam, eu vou lá na disco ganhar um irmão. Isso é mentira do diabo, gente. Mas eu digo o seguinte, às vezes é o irmão que trabalha do seu lado na fábrica. A gente conhece pessoas que trabalham há 3 anos, 4, 5, 10 anos. Pessoas evangélicas que trabalham de um lado a outro. Mas são aqueles evangélicos loucos. São aqueles evangélicos assim, como eu e o José, a gente até brinca, evangélico 007, disfarçado. Às vezes a pessoa está passando dificuldade, você não tem a capacidade de abraçar você e falar, não, eu posso te ajudar com esse problema. Eu posso te ajudar esse problema. Às vezes a pessoa está passando dificuldade financeira, ela não precisa do seu dinheiro. Não, ela não precisa do seu dinheiro, ela precisa de força para poder estar lutando e poder estar enfrentando essa batalha. Às vezes, a pessoa, quando ela precisa de qualquer outra coisa, quando ela está passando fome, ela não precisa de comida, às vezes. Às vezes a pessoa está faltando um incentivo extra para poder estar batalhando, porque às vezes a gente acorda de manhã, todos nós acordamos de manhã e acordamos desanimados. A gente ouve falar de crise, ouve falar de desemprego, a gente acorda de manhã, você olha as contas, não sei se o irmão faz igual eu prego as contas na geladeira ali, eu olho aquilo ali, eu entro em desespero. Então a gente acorda, a gente fica olhando aquilo ali e você fala, não tem de onde recorrer isso aqui. Não tem. E às vezes, muitas vezes, um e-mail que chega do irmão de manhã para você. Fala, irmão, essa noite eu orei por você. Hoje eu pensei em você. Às vezes aqui lá você olha, é como você recarregar suas baterias por mais um mês. Às vezes a gente se sente só. Se sente só. No mundo, a gente encontra uma amizade que é mais companheira do que na igreja. Porque na igreja as pessoas, na verdade, estão preocupadas só em alcançar a sua salvação. As pessoas estão preocupadas em alcançar só o amor de Deus. A gente não está preocupado em alcançar o amor do próximo, o amor do irmão. A gente, poucos de nós, chegamos no irmão, sentamos e falamos, irmão, senta aqui, vamos conversar hoje. O que você está passando, irmão? O que eu posso te ajudar? Às vezes o irmão fala, não, só preciso que você ore por mim. Às vezes é só uma oração. E eu tenho visto assim, decorrer já faz 2 anos que eu tenho conversado com várias pessoas, evangélicos, mundanos. E eu percebi que essa ajuda não está muito longe da gente. Está perto, está tão perto, gente. Do nosso lado, assim, a gente ajudar uma pessoa para ela não se matar, para ela não desfazer a sua vida. Às vezes a pessoa está a um passo de largar Cristo. A um passo. E por você não conhecer a pessoa, você não pode ir lá fortalecer aquela vida. Às vezes a pessoa está dentro da igreja e está desviada. Às vezes a pessoa está vindo nos cultos todos os dias, chegando pontual, participando de oração e está desviada. Mas por quê? Por falta de amor. Então assim, eu sempre desfoquei um pouco o assunto, mas é algo que eu tenho estado no meu coração. É algo que eu tenho sentido, assim, é algo que tem me entristecido muito mesmo. E é algo que, se cada um de nós fizermos um pouquinho um pelo outro,
a gente pode estar nos fortalecendo para a gente estar ganhando essas vidas lá fora. Porque se nós estamos no Japão, uma vez o André me ligou e falou assim: irmão, nós somos missionários. Eu estava quebrado porque eu falei: missionário nada, a gente não é missionário nada não. Porque se a gente fosse missionário no Japão, a gente estaria se obrigando a aprender Nihongo. A gente estaria saindo depois do trabalho que seja para visitar um apartamento. Um apartamento. Imagina só, irmãos, aqui na igreja, aqui no Japão, temos em torno de 40 mil evangélicos. Se todos os dias esse evangélico saísse do trabalho e fosse visitar uma casa, uma vez por semana, uma casa. E vamos colocar que esses evangélicos, 1% se converteria. Irmãos, no final do ano a gente teria mais de 40 famílias convertidas. Então, assim, eu peço para os irmãos mesmo, abram os olhos, vejam seus sobrinhos, filhos, primos, parentes, que estão, às vezes, ouvindo essas músicas. Procure saber o que é essas músicas, procure saber a letra dessas músicas, o conteúdo dessas músicas, que vocês vão entender que o negócio está além do que a gente imagina. Essas músicas que a gente olha assim e fala: não, são instrumentistas que batalharam muito para poder gravar um disco. Não, eles são instrumentos da mão do diabo. E são instrumentos que têm ceifado vidas dia após dia. São instrumentos que vão continuar a ceifar vidas ainda, irmãos. E o que a gente vai fazer? Eu deixo essa pergunta para os irmãos: o que a gente vai fazer em favor disso, em troca disso? Ou a gente vai continuar vindo todos os dias no culto, buscando a nossa salvação, buscando o nosso interesse próprio? Quando eu saí do Brasil, há 5 anos atrás, vai fazer quase 6, a igreja lá, a igreja que eu frequentava, estava com um projeto: adote uma alma, adote uma vida. Então, às vezes a gente quer assim adotar várias pessoas. Não vou orar pela igreja, não. Vamos orar por uma pessoa só. Mas vamos nos dedicar por essa pessoa mesmo. Escolha uma pessoa na vida de vocês, seja evangélico, seja mundano. Escolha uma pessoa e fala assim: Senhor, durante este ano, eu vou priorizar essa pessoa. Eu vou estar orando, eu vou estar visitando, faça chuva, faça sol, eu vou estar ligando. Eu digo uma pessoa só. No decorrer de 6 anos eu tenho adotado 6 pessoas. Então, assim, uma das pessoas que eu adotei assim que eu cheguei com o André, por exemplo, hoje. Outra pessoa, são algumas que eu trabalhei na fábrica, que hoje também estão buscando a Cristo, hoje estão aí caminhando. E outra pessoa agora que eu vi resultado foi a Érica, que eu orei por ela, durante 1 ano orando por ela, entendeu? E agora ela já está de novo nos caminhos do Senhor. Ela está aí. Então são coisas, irmãos, que são coisas pequenas. Eu não digo que eu não gastei mais de 20 horas por ano para abençoar a vida dessas pessoas. E eu deixo essa mensagem para os irmãos: o que a gente vai fazer? A gente vai se omitir? Ou a gente vai arregaçar as mangas e fazer algo pequeno? Muito pequeno. Ao invés do que Deus faz para a gente, é muito pequeno. Glória a Deus. Mas eu quero muitos jovens, que é o futuro dos jovens. Tem gente que acha que vai passar batido, mas vai passar não. O vídeo mostra, né, que a pessoa está buscando, está desesperada em busca de uma salvação, né, mas pelo tempo ela não teve ninguém, né, agora como falou, ninguém fez nada por ela. Ia buscar, ensinar ela a viver Cristo, né? Ninguém fez, ela estava desesperada, só que ela foi bater na porta errada, né? E ela não conseguiu a salvação, né? Agora não pode pegar essas mangas, né? Começar a ajudar, evangelizar, não ficar em casa, assistindo TV, jogando conversa fora, mas buscar a palavra, né? Buscar mais Deus para o Senhor. Amém. Glória a Deus.
tão jovem, passa sábado, passa domingo, você está na igreja, passa outra semana, você está na igreja. As pessoas têm uma dificuldade em trazer jovens para a igreja, mas a verdade é que não é difícil, é fácil. Do mesmo modo que eu vim, que minha irmã veio, que o Victor está aqui, os irmãos estão aqui, prova que é capaz. As pessoas querem, sei lá, fazer coisas fantasiosas, que nem luais, gospel, esse movimento gospel, essa moda gospel, mas é certo que tudo passará, mas a palavra de Deus não. Aleluia. A palavra de Deus é que vai salvar, é que vai libertar. E se a gente não tiver o que falar, não tiver como falar, ficar encruzado, que nem o Cláudio disse, vídeos desses, pelas pessoas não conhecerem a palavra de Deus, vão influenciar jovens, vão levar jovens a fazer coisas que realmente não é certas. E se a gente também não souber o que dizer para essas pessoas, capaz de a gente ser enganado junto. Por isso que é bom estar forte, estar fortalecendo. Aleluia. Essa é a minha visão de vida. Amém. Quem conhecia esse vídeo ou essa música? Levanta a mão, por favor. Os jovens conheciam. Na verdade, eu queria pedir desculpa para os jovens, porque essa música não é tão nova assim, né? E como faz muito tempo que eu não ouço nada do mundo, né? Conhece que Deus pode me trazer a memória, né? Sobre essa letra. E assim como o irmão falou, essa música influencia muito a vida de um jovem. E eu até imaginei que realmente assim, ia ser um tanto chocante falar, poxa, irmão, mas você vai trazer um vídeo mundano aqui para a igreja? Olha, a primeira coisa que eu tenho para falar sobre isso é que assim, essa moça, ela era uma levita. Independente da igreja que ela era uma jovem e ela tocava na igreja, ela cantava na igreja. Olha, me entristece o coração. Vocês ouviram a voz dela. Ela que ajudou a escrever a letra. Ela que compôs o piano. Ela era uma jovem e estava lá, encontrou outros amigos e se desviou. Começou a fazer. Você pode ver que essa letra era totalmente espiritual, porque eu tenho certeza que foi daquilo que ela aprendeu dentro da igreja. É uma música totalmente espiritual. Só que ali no clipe dá a impressão que ela está falando com o namorado. E os jovens vão acreditando assim, eu estou falando com o meu namorado, eu estou falando com a minha namorada, eu não posso viver sem você. E eles vão nisso. Mas olha que o rapaz também está pedindo salvação. No clipe, ele também está pedindo salvação. Ele está falando para ela também, não me deixa aqui que eu não quero morrer aqui. Tem que ter alguma coisa a mais. Tem que ter alguma coisa a mais. Então, ela sabia do que ela estava falando, só que ela estava usando, infelizmente, ela estava usando para ganhar dinheiro. Ela tem alicerce da palavra, infelizmente, e ela tem levado muitos jovens aí atrás dela. Mas as músicas dela são muito espirituais. Então, eu trouxe essa música por quê? Porque o mundo é daquele jeito. Ela passa numa janela e vê um casal separado no sofá, um olhando pro outro, não tá nem aí pra ela. Ela passa numa rave jovem lá, no outro apartamento, todo mundo de máscara. Por quê? Porque os jovens sabem que eles estão naquilo lá, naquela festa, só que eles estão vazios por dentro. Tanto que uma moça tira a máscara e está chorando numa festa. Eles sabem do vazio que tem dentro deles. Eles estão clamando por um Salvador. E se cada um de nós, que o irmão falou, não fizer nada, não apresentar Cristo como Salvador para eles, eles vão apresentar outro Salvador. Vão apresentar outro, que não é Salvador de nada. Vão apresentar aquele que se vai dizer que é o Salvador. Essa música tem um clamor que me impressiona, porque eu não vejo jovens clamando na igreja desse jeito, olhando para Jesus e falando assim, Senhor, salva. Eu não vejo jovens fazendo isso. E lá no mundo eles estão fazendo. Lá no mundo eles estão fazendo. Esse clamor dói no coração. Sabe o que acontece? Essas 2 semanas aconteceu, eu comecei a conversar com a irmã, até aconteceu uma coisa que machucou mesmo o coração assim, no meu serviço. O japonês lá, o meu líder, é muito oprimido pelo Rancho. E chegou no momento lá que ele pegou e falou em Nihongo e eu não entendi. Daí o rapaz traduziu e falou assim, ele está pedindo para vocês dois juntar e bater no Rancho. Eu dei risada, fui, continuei trabalhando, passou 1 hora e meia, o Rancho foi lá e bateu nele mesmo. E daí quase chorou na linha, porque ele tinha batido muito forte. E daí, passado ali a dor, ele voltou e falou a mesma coisa, só que eu já sabia o que ele estava falando. Aí, quando caiu a minha ficha, o Espírito Santo falou, você não está ouvindo o clamor? Você não está ouvindo o clamor? Ele está te pedindo ajuda.
O que você pode fazer por ele? O que você pode fazer por os jovens? Eles estão clamando. Vamos apresentar alguém para ele. Vamos apresentar alguém que vai levar eles para a perdição. Ouça o clamor do mundo. Não se escandaliza quando o mundo estiver tocando a música. Presta atenção no que está sendo falado para os jovens. Muitas vezes eu fiquei imaginando, falei assim, isso vai chocar muita gente, cara. As pessoas vão falar, olha, mas o que o irmão está fazendo? Está ficando louco? Não, não estou louco não. Porque se você consegue se escandalizar com esse vídeo, você consegue se escandalizar com a situação que está lá fora. Porque daí você levanta e toma uma posição e vai fazer alguma coisa. Porque enquanto a gente não faz nada, a gente está no nosso mundinho, o irmão falou, os jovens estão indo embora. Então, tudo, a gente conheceu. Um jovem se suicidou de família evangélica, família cristã, não faz muito tempo, eu tenho certeza que vocês ouviram. Jovem. E aí? Dentro das igrejas já está entrando. É conhecido nosso, é da nossa família. Mas eu creio que no último instante ele não teve força para tirar aquela corda do pescoço, mas ele clamou a Jesus. Eu creio que em nome de Jesus ele foi salvo. Eu creio que ele se arrependeu. Ele não teve força mais para tirar aquela corda do pescoço. Então eu creio no nome de Jesus que ele foi salvo. Porque ele se arrependeu no último instante. Eu creio no nome de Jesus. Eu creio. Ele só não teve força para tirar aquilo. Mas eu creio. Porque ele conhecia a palavra, eu tenho certeza. Quando ele viu o que ele fez, eu tenho certeza que ele não teve mais força. Como muitos deles não têm mais força para voltar atrás do que estão fazendo. Mas eu creio que a gente pode mudar. A gente pode aprender. A gente não seja taxado de você é velho, você não aprende mais nada. Não, você pode aprender muito. E nós somos jovens, que nesse culto é muito jovem, e a gente vai viver eternamente com Deus. Então cada um aqui é jovem, se sinta jovem, se sinta fortalecido no Senhor nessa noite. Amém? A gente tem a chance que eles não estão tendo agora de clamar por Deus. A gente tem a nossa chance, nem que seja a última chance. A gente tem a chance de clamar a Deus. Vamos clamar a Deus por nós primeiro, mas depois por essas vidas. Vamos orar por essas vidas.